Antes de mais, obrigado por ter aceito aqui a entrevista. O tema liderança feminina, o que é que isso lhe diz? O que é que esse tema, liderança feminina, significa para si? Eu acho que eu sou suspeita para falar porque para mim é natural, né? E quando a gente pensa em liderança, a gente sempre pensa logo em homens, né? Então, automaticamente a gente vai lembrar da energia masculina. Mas eu acho que a liderança feminina, além de você poder estar à frente de algo, mas com a energia feminina, com a delicadeza, com a sutileza da mulher. Mas que para isso ela precisa ter alguma firmeza, mas sem abandonar a delicadeza, né? A sutileza que tem a ver com a nossa energia, né? Então, é uma liderança com a suavidade do feminino. Exatamente. Mas você disse que é natural em si. Pode falar um pouquinho mais sobre isso? Porque, o que é que lhe faz perceber que isso é natural em si? Porque a gente, essas coisas que são naturais, né, de comportamento, a gente percebe já desde criança, né? Então, eu não sei se de fato é algo natural meu ou que eu precisei construir. Okay. Mas que de fato eu fiz isso, se eu tive que construir, foi desde pequena. Então, como eu me sentia muito frágil perante o mundo, eu precisei me posicionar para que as pessoas não me atropelassem, para que as pessoas não invadissem o meu espaço, para que o contexto onde eu estava inserida me respeitasse. Okay. Então, consciente ou inconscientemente, eu fiz isso, né? Então, por isso que eu digo que é muito natural, porque eu não consigo dizer quando começa, quando que terminou, né? O porquê. Mas, de fato, eu precisei me posicionar para que eu me fizesse ser respeitada. Ok, mas o meio é que lhe fez ter esse posicionamento? Acredito que foi o gatilho. Ok. Em que sentido? Porque eu me sentia muito frágil. Ok, ou seja, essa fragilidade fez-lhe criar esse posicionamento. Isso, uma fragilidade física, não emocional. Uma fragilidade física, porque eu era muito magra. Okay. Eu era muito magra. Eu sentia que um vento podia me levar. Qualquer pessoa poderia me derrubar. Era essa a sensação que eu tinha. Que qualquer um poderia vir e passar por cima de mim. E eu falei, não, eu não quero isso pra mim, né? Eu preciso fazer com que as pessoas entendam que há limite. Né? O que eu aceito, o que eu não aceito, né? Meu espaço. Então eu sentia que eu já precisava ter o meu espaço, né? Eu sentia que eu precisava fazer com que as pessoas me respeitassem. Okay. Então eu fui aprendendo a me posicionar. Mas uma questão, nesse posicionamento, em algum momento sentiu que estava de alguma forma a masculinizar-se, já que essa liderança é mais do masculino na sua natureza? O masculino só quando era necessário. Ok. Na rua. E pode-nos dar exemplos em que momentos é que isso acontecia? Fora de casa, como sempre, né? Ok. Então, por exemplo, na nossa infância, né? Um pouquinho velho. Na minha época de criança, pelo menos aonde eu nasci, não tinha aquela coisa de menina brinca com menina, menino brinca com menino, era todo mundo junto. Então, os meninos não tinham muito aquele cuidado, né? Então, eu sentia que eu tinha que estar pronta para enfrentar os meninos, né? Então, eu percebia que com o meu jeito, com a minha forma de ser, minha forma de falar, eu conseguia impor esse respeito. E automaticamente também eu conseguia impor respeito para as meninas, porque as meninas também não são fáceis, né? Rivalizam, brigam e tudo mais, então mesmo sendo amiga, mas tem aquelas briguinhas, né? Aquelas questõezinhas, aqueles atritos, né? Então, eu olhando para trás, né? Como eu estou sempre fazendo essa autorreflexão, essa autoanálise, eu consigo identificar que eu consegui construir uma conduta, né, um padrão de comportamento em que eu conseguia me posicionar. Então, assim, eu nunca passei por nenhum problema. Em nenhuma fase da minha vida. Então, com a minha forma de ser, eu nunca precisei fazer algo para ser aceita. Então, quando chego na fase da adolescência, eu não precisava beber para estar inserida no meu grupo ali de amigos. Eu não precisava fumar para ser aceita.
Ok, mas então quando as situações surgiam, você só precisava de se posicionar antes que aquilo se tornasse verdadeiramente um problema? Ou Sim, algo não justo, sem solução? né? Ok. Então, no processo, né, na minha vida toda, eu sempre acabei realmente assumindo a minha identidade, assumindo a minha verdade, assumindo o que era bom para mim. Então, para mim nunca foi difícil eu realmente fazer a escolha certa, que era para mim. Sim. A escolha certa para mim, que era bom para mim. O que muitas vezes é difícil para outras pessoas. Sim. Então, eu recomendo que realmente, seja homem ou mulher, mas aqui a gente falando de liderança feminina, independente do contexto, porque uma mulher que está à frente de uma casa, ela está numa posição de liderança, isso. Não é? Sim. Uma mulher que é mãe, ela está numa posição de liderança. E é bom que ela tenha isso. Né? Uma mulher que tem o seu negócio, que está empreendendo, ela está em outra posição de liderança. Né? Então, em cada um desses papéis, é importante que a mulher entenda qual que é a verdade dela naquele papel, dentro do contexto dela, dentro da realidade dela. E respeitar. Porque se ela não se respeitar, ninguém vai respeitar. Ok, mas o que nós vemos muitas vezes na nossa sociedade e que está a fazer as mulheres de alguma forma ficarem doentes é exatamente isso, ou seja, vestirem uma capa do masculino e não tirarem em momento nenhum. Mas isso não é a sociedade, é ela própria. Ok. Porque é aquela que a gente sempre fala. Qual que é a história que você está comprando? Sim. Qual que é a história que você está se repetindo, né, na sua cabeça? Sim. Então, o outro só me atinge se eu permito. Certo, mas, por exemplo, você adotou uma postura ao longo da sua vida de posicionar, evitando assim a existência de problemas. Minimizando, talvez. Sim, exatamente, minimizando a existência de problemas. No entanto, hoje o que nós vemos são mulheres que depois, em termos relacionais, porque isso depois é uma roda, não é? É um ciclo. E é o que nós falávamos, a maneira como nós posicionamos numa área acaba por ser generalizada para todas as áreas. E o que acontece hoje em dia é vermos empresários ou empreendedoras, às vezes, que precisam quase de vestir essa capa para poderem ser respeitadas e acabam por generalizar isso em todas as áreas. E depois acabam por esquecer um pouco essa parte feminina. E daí a necessidade de haver essa liderança feminina, porque ninguém está a dizer que as mulheres deixem de trabalhar, mas que o possam fazer separando, como você própria agora estava a dizer, de alguma forma, os departamentos. Ou seja, num sítio tem que colocar tem que vestir uma função, no outro outra função e por aí vai. Mas atualmente o que nós vemos é muito do contrário, ou seja, mulheres que se masculinizaram para poderem ser respeitadas. Há alguma coisa que você gostaria de partilhar no sentido de dar como exemplo para auxiliar essas mulheres que possam estar nesse papel de alguma forma? Olha, eu de alguma forma eu sempre tive cargos de liderança. Na minha vida toda, naturalmente, eu sempre fui colocada em cargos de liderança. E não era pela minha beleza, era pela minha competência. Sim. E aí, nova, né, bonita, eu poderia estar sujeita a várias situações, né, que a gente sabe o que acontece de assédio e tudo mais. Por que com as amigas aconteceu e comigo não? Porque o que você permite é a sua postura, né? Então, uma mulher, para ficar claro, é a minha análise e a minha ótica sobre o cargo de liderança, independente do nível de liderança que é, pode ser uma grande executiva, uma CEO e tudo mais, e a gente pode ter cargos de liderança de menores proporções, né? Numa escala menor ali dentro da organização. Eu não preciso, de fato, me masculinizar para ser respeitada. Não. A energia masculina, ela, não, no meu entendimento, ela só fala sobre uma vibração, sobre uma energia que te permite você ter a firmeza suficiente para suportar o que aquele cargo exige. Não é para você ser masculina. Só que você precisa usar a energia masculina para suportar o que você vai enfrentar. E não quer dizer que você
vai deixar de ser feminina, né? Pelo contrário, nunca deixei de ser feminina, de ser delicada, de ser educada, estando em cargos de liderança. Mas o meu posicionamento, a minha postura e a minha forma de lidar com os homens fazia com que eles entendessem, opa, aqui tem um limite para chegar na Rafaela. Ela tem uma distância, tem um muro, né, que eu não posso passar daqui. Como que eu conseguia isso? Com minha forma de me relacionar com ele, né? A forma como eu falava, a forma como eu fazia a minha entrega do meu trabalho. Então, tudo isso são procedimentos que já demonstram inconscientemente para o outro até onde ele pode ir. Exatamente. Entendeu? Então, são coisas sutis. Eu não preciso falar com grosseria, eu não preciso para impor respeito. Não preciso. Como que eu consegui educar meus filhos sem ter que gritar, sem ter que bater? Só pela postura, só pelo tom de voz, só pela firmeza e pelo cumprimento da palavra. Então ele sabe, se a minha mãe está falando, é porque ela vai cumprir. Eu não preciso ficar lembrando, olha, tá vendo? Estou dizendo que se você não fizer, vai acontecer isso e isso. Não precisava ficar lembrando os meus filhos. Mas eles já sabiam inconscientemente, porque ao longo de todo o processo deles de educação, tudo que eu falava, o que podia, o que não podia, eu cumpria. Né? Então, para qualquer tipo de relacionamento, seja profissional, seja conjugal, o que vai dar o tom do respeito é a forma como você se posiciona. Exatamente, sim. Ainda que às vezes precise ir buscar essa energia masculina para poder posicionar-se. Sim. Ou seja, é como se esse muro, usando a analogia que usou, se esse muro precisasse de estar quando ela é necessária, só. Sim. E não o tempo inteiro, porque senão também é como eu costumo dizer, é como se fosse um castelo, a pessoa blinda a volta e ninguém tem acesso. Sim, ou a mulher que está armada, né? Isso. O tempo todo. Ou seja, você está o tempo todo naquela posição de reatividade, né? De autodefesa. Você vai reagir ao passo do que acontece com você. Não precisa estar o tempo todo esperando o que ele vai fazer. Ele vai... Porque você está o tempo todo julgando o outro. Até porque isso vai aumentar a fragilidade. E é desgastante a energia. Né? Você vai estar o tempo todo pré-julgando, se preocupando, né, com as ações do outro. Quanto que é mais fácil você estar tranquila com relação à sua atitude, com o seu posicionamento e do momento que o outro se posicionar de uma forma que não seja tão adequada, você já vai ali e põe um limite. Exatamente. Né? Fala, não, aqui desse jeito não dá, não tá legal. Ok, mas para você conseguir fazer isso, você fez aquele trabalho que disse, que é do treinamento, ou seja, você se autodesenvolveu para poder ter essa confiança, porque isso é confiança. Para você se posicionar, teve que trabalhar a sua autoconfiança. Eu nunca tive medo de me posicionar. Isso, porque você fez esse trabalho. Medo de desagradar outros. Ok, mas porque você fez esse trabalho consigo. Porque normalmente as pessoas que não conseguem fazer e que precisam ir buscar essa energia acabam por não ter feito esse trabalho com elas mesmas a ponto de terem isso. Por isso é que quando você disse em relação a minimizar os problemas, é exatamente isso. Porque se você trabalhou a sua identidade, sabe quem você é, automaticamente vai conseguir demarcar-se nessas situações sem precisar de, como você própria disse, gritar com os seus filhos ou debater para se fazer respeitar. Sim. Porque eles próprios, através desse posicionamento, já têm essa percepção. Sim. Okay. Uma outra questão. Em relação à questão do equilibrar, Só antes da gente prosseguir para esse outro ponto, né, que é o equilibrar. Só falando aqui do posicionamento, né, e do uso, né, da energia masculina. Eu treinei, né? Talvez até já o hábito de ter treinado, né, de criar sistemas, né, de treinamento, para mim seja natural. Mas não quer dizer que não seja possível para ninguém. Então eu gostaria de deixar claro que hoje uma mulher que esteja em alguma condição onde ela se sinta
masculinizada, muito exigida, ou que ela se sinta com uma sobrecarga muito grande nas costas, ela não precisa largar tudo. Ela não precisa jogar tudo pro alto, como a gente fala no Brasil, para recomeçar a vida dela. Não. Ela pode treinar. Né? E aí como, Rafa? É realmente fazer esse processo de autoanálise, né? Entender em que momento mapear dentro do padrão comportamento dela, no dia a dia dela, nas relações dela, onde que desperta o gatilho que ela, né, é reativa, né? Onde ela sente que ela tem que ser mais agressiva para poder se fazer respeitar. Então começar a mapear essas situações e aí depois que mapeou, ressignificar e criar um novo contexto de posicionamento. Vai acontecer de um dia para o outro? Não, mas a partir do momento que ela se determinar a querer mudar e persistir, não vai demorar muito e ela vai começar a mudar o comportamento dela. Então ela identifica, né, mapeia, ressignifica, entende que ela não precisa ser assim e que essas situações que despertam, né, essa agressividade ou esse posicionamento mais exagerado, né, de uma energia masculina, que eles não precisam. Ela precisa gerar consciência, né, ela entender o contexto que desperta o gatilho dela, né, dela ficar reativa, agressiva, para poder, né, para precisar se posicionar, para se fazer respeitar. Então ela precisa entender qual que é o contexto, quem são as pessoas que despertam essa reatividade nela. Ressignificar, entender que ela não precisa. Ganhar consciência primeiro, sim. Ela não precisa reagir dessa forma para se fazer ser respeitada. E o terceiro passo é construir a nova postura. Vai ser de um dia para o outro? Não. Mas ela precisa entender qual é essa forma nova que ela vai passar a se posicionar. Aí um dia não deu certo, mas aí no próximo ela vai e busca de novo fazer da melhor forma. Então, aí ela pode comunicar às pessoas que ela está entrando num novo momento, que ela vai começar a se posicionar de forma diferente, seja em casa, seja no trabalho. Partilhar, para quê? Para que quando ela comece a ter uma nova comunicação, aquilo não entre em choque com a ideia que as pessoas têm dela. Então você já avisa, né? E eu gosto de fazer tudo muito bem conversado e combinado, porque isso também é outra coisa que minimiza a existência de conflitos ou de problemas. Exatamente, sim. Entendeu? Então eu segui esse passo a passo. Falava da questão do equilíbrio, porque nos dias de hoje, uma das coisas mais difíceis é de encontrar esse equilíbrio entre o pessoal, o profissional, para quem tem a família e tudo isso, ou seja, equilibrar todas essas áreas da vida. E muitas das vezes as mulheres acabam por usar-se disso para, de alguma forma, se justificarem o porquê que se tornaram ou assumiram o papel mais masculinizado, ou seja, eu preciso tomar conta de tudo, sou eu que tenho que levar o barco para a frente e por isso eu preciso dessa energia para poder fazer. A pergunta que eu te faço é, na sua perspectiva, como é que se pode fazer essa gestão, tendo em conta até o seu próprio exemplo, a sua história de vida? Quando a gente pensa, por exemplo, num cenário de mãe solteira, onde ela precisa cuidar dos filhos, cuidar da casa e trabalhar para ter o sustento da casa. Eu vejo muito como a gente pensa, né? A energia feminina não dá conta. Mas em contrapartida, agora eu tive um insight que, muito pelo contrário também, a energia maternal, que é totalmente feminina, ela é muito forte. Porque pensa, o homem não consegue dar à luz, ele não aguenta a dor, né, do parto, ele não aguenta nem a dor das contrações, que dirá a dor do parto. Então você imagina, olha o quanto nós somos fortes. Então é mais uma história, né, de que a mulher é frágil, né, de que ser feminina é sinônimo de fraqueza, de fragilidade, e não é. É só uma vibração diferente. Então, a energia maternal, muito pelo contrário, é uma energia de força, porque a mulher pensa na época
do tempo das cavernas, lá dos primatas, que os homens iam ter que caçar e quem que ficava? Não ficavam outros homens, ele ficava ali na caverna junto com os filhos e as mulheres para proteger a prole ali e cuidar de tudo e gerir tudo ali. Então, percebe que precisa de uma força para fazer toda essa gestão. Então, a energia feminina, principalmente para uma mulher que é mãe solo, né, mãe solteira, eu acho que ela fica muito mais forte do que a energia masculina, porque quando a gente está falando aqui de mães que são mães de verdade, sim, né? Que tem aquela coisa de instinto de leoa mesmo pelos filhos. Vocês não imaginam a força que é de uma mãe quando sente que existe algum perigo para os filhos. É uma força que eu acredito que é até muito maior do que a força da energia masculina. Eu senti muito isso quando tive meus filhos, porque pelo meu contexto de vida e tudo mais, apesar de, graças a Deus, ter tido uma vida muito boa perante outras pessoas, eu não tenho nem o que reclamar da minha vida, da minha infância. Mas tiveram situações que eu não quero que meus filhos, não queria que meus filhos só passassem, né? Não me trouxe nenhum tipo de trauma, mas são experiências que não eram boas e eu não queria replicar na infância, na adolescência dos meus filhos. Então, eu busquei cuidar desses detalhes com unhas e dentes. Né? Tudo eu cuidava ali dos meus filhos com uma força que eu nem sei de onde eu tirava. E não era força masculina, pelo contrário. É uma força feminina, uma força maternal. Então, o equilíbrio, ele precisa ser visto pelas mulheres com leveza. O problema é que nós todos estamos condicionados a olhar para a vida com peso. Okay. Fala um pouquinho mais sobre isso. São as histórias que contam, né? São aquelas crianças que a vida é dura, que a vida é difícil, que nada é fácil. E são essas crenças e não digo nem crença, mas são coisas que as pessoas se habituaram a falar, que aquilo fica repetindo na sua mente, né? Vira crença? Vira, mas é algo mais que virou coloquial, né? Rotineiro, do que realmente é crença da pessoa. Muitas vezes ela está falando que ela nem sabe o que ela está falando, não tem consciência do que ela está falando. É só um hábito. Todo mundo fala, graças a Deus, todo mundo fala graças a Deus. É um hábito. Ninguém pensa, vou falar graças a Deus agora. Não. Então também a pessoa não para pensar quando ela fala, é tudo difícil. Então é só da boca para fora. Só que já é um conceito, como a gente fala, do consciente coletivo, que já está instalado na cabeça das pessoas. E aí é só você reprogramar, porque não é difícil a vida. Não é um mar de rosas, não é. Mas tudo o que você alimenta, aquilo cresce. Sim, muito bom. É um tal foco. Então, se você acredita que a vida é difícil, vai ser difícil mesmo. É verdade. Você fala também, é uma verdade. Eu acho que é uma frase do Napoleão Hill. Se você acredita que você não consegue, você está certo. Mas se você acredita que você consegue, você está certo. E se você acredita que você não consegue, você está certo também. Porque nós vivemos num mundo de energia. E se eu sou energia, tudo é energia. Isso aqui tem energia. Isso aqui vibra, as paredes vibram, o chão, tudo vibra, a gente está vibrando. E pelas leis do universo, não é os opostos que se atraem, são os semelhantes que se atraem. Então, se eu penso algo, meu pensamento ele vibra numa frequência e ele vai atrair aquilo da mesma frequência. E é para tudo, né? Então, o equilíbrio, eu acho que está muito mais internamente nosso do que realmente eu ter a habilidade de
me posicionar e utilizar a energia masculina e feminina quando convir. Ok. Eu acho que é muito mais sobre o meu equilíbrio interno. Dessas duas energias, no final das contas, nós todos temos essas duas energias. Isso, mas não é nem o equilíbrio interno das duas, é o equilíbrio interno meu, emocional, psicológico, espiritual. Mas eu falava em relação a nós todos temos uma energia masculina e uma energia feminina em nós. Isso. Também nós temos dois hemisférios, não é? Isso. Direito e esquerdo. Mas o que eu estou dizendo é que o equilíbrio da energia masculina e feminina já é consequência, o saber equilibrar. Sim, exatamente, porque eles já são naturais em nós. Obviamente, Isso. uma pessoa que nasce mulher tende a tê-la mais aflorada do que a masculina. Sim. Isso é natural. Mas, em relação à questão do equilíbrio, só aqui a fazer uma pergunta associada a isso. Em relação ao equilíbrio das várias áreas da vida, mais do que propriamente só o equilíbrio em termos da parte maternal, mas é pela dinâmica hoje que nós temos em termos profissionais, eu sei com a sua experiência, como também empreendedor e tudo isso, qual é a sua perspectiva em relação a essa parte? Como fazer esse equilíbrio nessas várias áreas, tendo filhos e tendo toda essa dinâmica associada ao trabalho, à exigência do trabalho, digamos assim? Cada uma tem que olhar o seu contexto pessoal, né? Então, para uma mãe solteira que precisa trabalhar e cuidar de filho de casa, ela não vai ter a mesma disponibilidade de uma mãe que não precisa trabalhar. Então, é fazer essa gestão e achar o equilíbrio dentro da realidade dela. Então, no meu caso, eu preferi abrir mão do meu trabalho para me dedicar 100% para os meus filhos até o quanto eu senti que fazia sentido. A partir do momento que eu senti que eu já conseguia retomar uma atividade profissional, eu retomei sim, mas eu busquei algo que ainda me permitisse estar 100% disponível para os meus filhos. Então foi aí que eu comecei a empreender. E aí então, como o Marcos Paulo fala, né, que contexto é rei, ou seja, tudo depende. Eu não posso falar para uma mulher que precisa trabalhar para trazer o sustento para casa, para deixar de trabalhar para poder cuidar dos filhos. Não tem como. Então, cada uma tem que entender o seu contexto. Para quem é casada, tem entender o contexto dela com o marido, né? Para eu ter os meus filhos, né? Para eu engravidar do meu primeiro filho, eu e meu ex-marido, nós combinamos, né? Nós entramos no entendimento. Não, você vai ficar cuidando das crianças, porque eu não queria largar os meus filhos, como acontece muito lá em São Paulo. As mães deixam já os bebezinhos a partir dos 6 meses, o dia inteiro num berçário, numa creche, para ela poder ir trabalhar para pagar as contas. Eu falei, Deus me livre, então é melhor não ter. Eu não vou poder cuidar do meu filho, porque eu tenho que trabalhar para pagar a conta, eu não vou ter. E eu fui bem clara com ele, fui bem direta. Ele falou, não, eu também não quero que você trabalhe, eu quero que você cuide. Então tá ótimo, então estamos conversados, podemos ir para o próximo passo, né? E aí, só que isso foi uma dor muito grande para mim, eu deixar de trabalhar, porque eu sempre trabalhei. Eu nunca gostei de depender nem dos meus pais, e muito menos do meu marido. Mas eu abri mão de trabalhar porque era muito maior eu cuidar dos meus filhos. E foram 5 anos, assim, muito desafiadores na questão da financeira, porque eu não gostava de pedir nada para meu marido. E ele também não me dava nada. Então, eu passei ali resiliente, mas muito feliz porque, de alguma forma, Deus me permitiu cuidar dos meus filhos. Né? 100%. Então, eu cuidei de tudo dos meus filhos. Eu tinha a pessoa que me ajudava em casa, mas o cuidar dos meus filhos é responsabilidade minha, né? E eu não abria mão. Com a minha empregada, as crianças só ficavam se realmente eu precisasse sair, eu não pudesse levá-los, e eu ia num pé e voltava no outro. Porque realmente eu não delegava essa função para ninguém. Aí com 5 anos, eu sentia que meus filhos já estavam maiores, já podiam se comunicar melhor se acontecesse alguma coisa. Aí também nessa época entrou uma funcionária onde eu senti segurança, né, em ter ali ela conosco.
Então foi uma sucessão de situações que me deu paz para eu poder voltar a trabalhar. Mas aí eu voltei a trabalhar com algo que eu podia fazer os meus horários. Então o horário que as crianças estavam em casa, eu estava em casa com eles. E eu trabalhava no horário que eles estavam na escola. Eles voltavam para casa, eu já estava em casa esperando eles. Ou eu passava para pegar eles na escola. Então estávamos todos juntos no final do dia em casa. Era eu que dava o banho, era eu que dava o jantar, era eu que fazia a lição de casa, era eu que colocava para dormir. E fiz isso até eles irem morar na casa do pai deles. O meu filho, com 14, 15 anos, ainda colocava ele na cama. E aí, na época da pandemia, né, ele conversando com um amigo, e aí só desligava o telefone na hora de dormir mesmo. E aí eu brincava, é o Pedro Iqueira. Falei, ai, Quedinha, sabia que o Gabriel, o Dias, né, que o sobrenome dele é Dias, sabia que o Dias, a mãe do Dias é a tia que ajeita a cama para ele dormir? Tu não sabe? Pois o Dias está aí conversando contigo, eu tô aqui ajeitando o cobertor, ajeitando o travesseiro, sou eu que cubro ele, né? Porque é todo o nosso ritualzinho, né? Antes de dormir, a gente tem mais um tempo ali juntos, aí eu ajeitava a cama para ele cobrir, então a gente ficava ali conversando mais um pouquinho, fazia uma oração, e aí eu fazia isso com ele e depois ia fazer com a irmã, né, Maria? Então, eu nunca abri mão. Então, é achar esse equilíbrio dentro do seu contexto, dentro da sua realidade, ver o que faz, o que não faz sentido. Mas isso você teve que estabelecer prioridades na sua vida? Sim, minha prioridade sempre foram eles. Okay. Sempre foi a minha casa, sempre foram meus filhos. Até porque a Ariel é autista, né? Então foi diagnosticada muito cedo. Então precisava estar ali presente, né? E não abrir mão. E a minha presença fez toda a diferença. Na época, quando a Ariel foi diagnosticada, mais 3 crianças ali do nosso círculo de contato também foram diagnosticadas. 2 com autismo e uma com hiperatividade e déficit de atenção. A única que conseguiu, de fato, se desenvolver foi a minha filha. Porque, apesar de ter uma equipe médica muito competente, mas comparando com as outras crianças, qual foi a variável que fez a diferença? A participação dos pais, ou mais da mãe, né? Que nesse caso de educação e cuidado acaba ficando muito para a mãe. Então, eles viviam em mãos dos profissionais, mas não tinham o cuidado e o zelo ali no dia a dia da mãe. Então, não se desenvolveram tanto. Temos, então, os autistas nem conseguiram avançar na escola, né? E com déficit de atenção e hiperatividade precisou de muitos recursos, de muitas articulações para conseguir avançar. Então a mãe não conseguiu perceber qual que era o padrão dela de comportamento para que ela pudesse ser treinada para se desenvolver. E aí foi isso que eu fiz com a Ariel. Eu identifiquei qual que era o padrão comportamental da Ariel para que eu pudesse ajudá-la a se desenvolver. Então fui gradativamente estabelecer todo um plano de treinamento mesmo para a Ariel, né? Então, como eu também tenho essa facilidade, né, de organização, quem não tem é só treinar, né? Peguei aquela Andresa, a gente desenhou ali, a semana é simples. Organize o seu dia, da hora que você acorda, da hora que vai dormir. O seu trabalho te exige muito, não fique muito tempo ali nesse trabalho reclamando só que o trabalho é muito pesado. Busca alternativas. Peça para Deus trazer uma solução, um outro trabalho que te permita ter mais tempo e ganhar mais. Quando a gente se coloca em movimento, quando a gente alinha a nossa intenção com Deus, com o universo, as coisas começam a acontecer. Não tem como. Se você se coloca em movimento, de fato, as coisas acontecem. Tudo que a gente intenciona para o bem,
Deus sempre vai buscar uma forma. O universo, não quer falar de Deus, não tem problema. O universo, as energias, a vibração, ela sempre vai alinhar com o seu propósito e até o seu cérebro. Quando você se determina a fazer algo, que você se compromete com você mesmo, o seu cérebro, ele é tão perfeito que ele vai buscar a solução. Ele vai trazer novos caminhos, novas possibilidades. Por isso que, dentro da programação neurolinguística, eles orientam que a gente faça uma lista das coisas mais importantes para o dia seguinte. E por isso que quando a gente faz um processo de autoafirmação, a gente precisa repetir a nossa frase de autoafirmação pela manhã e à noite. Para dar combustível do dia e poder alimentar o subconsciente à noite, sim. E programar o nosso cérebro para aquilo. Então tudo é treino, tudo é organização e planejamento. E se colocar em movimento. Que tudo acontece. É de um dia para o outro? Não. Mas se você começar, com certeza muito em breve você vai ter instalado, não só no seu dia a dia, mas no seu comportamento, uma forma de pensar, uma atitude que te proporciona você ter cada vez mais o melhor rendimento, seja a nível pessoal, seja a nível de relacionamento, familiar, social, o que for. Alguma sugestão ou alguma dica que gostaria de deixar às mulheres que querem resgatar a sua energia feminina? Isso é muito simples. Quer dizer, simples nem tanto, né? Porque é um processo doloroso. Porque precisa entrar no caminho do autoconhecimento, da ativação da sua identidade. E para você ativar a sua identidade, você vai ter que desagradar a muitas pessoas. Então, esse processo é muito doloroso. Não é fácil, mas é o único caminho para você ser feliz, para você ser plena e para você ser livre. É o único caminho. E aí, para você se resgatar, para você voltar para o seu feminino, para você conseguir equilibrar a energia masculina com a feminina, é só olhando para dentro de si, né? Eu tenho o hábito de falar que as respostas que você busca no outro, as respostas que você busca fora, você não vai ter as respostas. É só olhando para dentro da gente. E quando a gente olha, faz esse exercício, esse movimento de olhar para dentro de nós, e a gente sabe que tudo que a gente precisa está dentro da gente, que todas as respostas nós temos dentro de nós. Só que a verdade é que não somos nós que respondemos essas respostas, essas perguntas. É Deus. Quando eu olho para dentro de mim, quando eu faço esse movimento para dentro de introspecção, eu estou me conectando com algo superior. Se você de fato intencionar isso para Deus, você potencializa. Tudo que eu conectar com Deus vai ser potencializado, vai ser exponencializado, vai ser acelerado. E aí primeiro esse movimento, e aí você precisa reconhecer. Né? Assim como na empresa eu preciso mapear, né, o que ativa a minha energia masculina para eu reagir, né, para eu poder me defender, eu preciso mapear o que me faz me sentir oprimida, me sentir sufocada, quem são as pessoas, quais são as situações, e fazer aquele mesmo processo de consciência, ressignificar e construir uma nova atitude para isso. É curioso que para um dos principais pontos da energia feminina é esse contacto com a fonte, que é Deus, sim, que é a parte espiritual, ou seja, isso é um dos pilares da energia feminina. Sim. E por isso achei interessante agora que estás a dizer isso. Porque... E faz parte, eu gosto de falar que a rotina sagrada. Nós temos uma rotina sagrada. Os homens não precisam de uma rotina sagrada, eles precisam ir para o combate, eles precisam ir para a luta, eles precisam ir para a guerra, eles precisam conquistar o mundo.
E apesar de nós querermos conquistar o nosso mundo, não é o mundo todo. Sim. O homem ele precisa conquistar o mundo todo. Nós precisamos conquistar o nosso espaço, seja dentro de casa, seja fora de casa, no negócio. O nosso mundo ele é muito limitado, porque é esse mundinho aqui nosso. O resto do mundo é do homem. Como fazer esse equilíbrio entre ele conquistar o mundo e a mulher conquistar o seu mundo, que é mais restrito? Mas o equilíbrio como? Entre o casal? Exatamente. Conversando, né? Mas antes de entrar nesse ponto, falando só para a gente fechar aqui a rotina sagrada, o primeiro é esse autoconhecimento, né? Ativação da identidade, essa conexão com Deus, com a fé, né? Com essa energia superior, é a busca de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, né? De construção de uma inteligência emocional, leitura, né, que faz parte, né, buscar o conhecimento e dedicar um tempo para si, para coisas que fazem bem para si. Então, seja dentro de casa, quando eu era casada, meu momento de paz, o meu momento era durante o banho. E o meu ex-marido implicava porque eu demorava no banho. E eu falava para ele, dá licença, que é o único momento que eu tenho meu, porque eu não vou no salão, nem para fazer não vou no salão para cortar o cabelo, não vou para fazer nada. Vivo em função da casa. Eu não posso nem tomar um banho em paz. No meu tempo, tá tudo em dia. Criançada tomada banho, jantado, já tudo pronto para dormir, eles são feitos, não posso nem tomar meu banho. Então, eu comunico e ao mesmo tempo eu não permito que aquilo me abale. Se ele vai gostar ou não, que amanhã de novo eu vou tomar um banho de 1 hora, 1h30, se ele vai ficar feliz ou não tô nem aí. Respeito. Né? Ele tem todos os momentos dele e eu não falo nada. Agora, o meu único momento, sagrado, que é tomar banho, eu não posso. Então, paciência. Então, encontrar esses momentos que nos deixam felizes, porque nós precisamos disso para renovar nossas energias. Então, que seja o horário do banho, para quem tem mais condição, tirar um tempo para ir no salão, para fazer uma massagem, tirar um tempo com as amigas. Nossa, nos meus momentos mais difíceis, o que renovava as minhas energias era estar com as minhas amigas, conversar, trocar uma ideia e não desabafar, porque eu terminei meu casamento e ninguém sabia de nada do que eu estava passando. Mas só o fato ali de rir, de conversar, de coisas aleatórias, já me renovava as energias. Então, cada uma, dentro do seu contexto, dentro do seu universo, entender quais são as coisas que no dia a dia me fazem bem. Seja a leitura de um livro, né, seja um momento de oração. Então, acredito que é basicamente isso, né? É a conexão com Deus, a ativação da nossa identidade, buscar o autodesenvolvimento e ter momentos seus de lazer, né, de bem-estar, para renovar as nossas energias. Acho que esses 4 pontos é o que de fato faz com que a gente resgate, né, essa felicidade e mantenha também, porque nós precisamos cultivar, cuidar, né? Então, quando a gente mantém essa rotina, a gente permanece no feminino, né? Permanece consciente, né? Lúcida de tudo que a gente está, né, passando pelo dia a dia. Então, em constante reflexão, né? Autoanálise, né? Então, acho que esse é o passo a passo, pelo menos como funciona para mim. Sim. Muito obrigada. Eu agradeço.